Shalom, queridos, graça e paz. Hoje já iniciamos a matéria nova, que é Evangelhos. Vamos analisar e estudar os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vai ser uma matéria preciosa, porque vamos ver tanto o ministério de Jesus e o relato a partir dos 3 Evangelhos sinóticos e a revelação de João, que é preciosa para trazer essa visão clara de que o Messias é o próprio Deus, tá bom? Vamos lá. O que nós vamos ver nessa matéria? Principalmente o relato, né, de 4 apóstolos, 4 líderes da igreja, os quais se dedicam de óticas diferentes, de maneiras diferentes, talvez com estilos diferentes, e trazem a verdade do que aconteceu, como foi o ministério de Jesus, quem o acompanhou, o propósito desde o nascimento até a sua morte, o desenvolver do seu próprio ministério, o cumprimento de dezenas e dezenas e dezenas de profecias, para não falar também centenas de profecias, que se cumprem desde Mateus até João, tá bom? O legal disso aqui é que eles estão escrevendo em tempos diferentes e há uma semelhança muito preciosa, até detalhada, dos próprios evangelhos entre eles. Inclusive, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque esses 3 paralelamente se assemelham, se completam, tendo um resumo, um panorama assim muito, muito impressionante, sendo que eles não, às vezes, nem estão no mesmo lugar escrevendo e também fora de datas totalmente diferentes. Então, vale a pena estudar individualmente os evangelhos, tá bom? Em primeiro lugar, a palavra evangelho nós já estudamos, que significa, quem lembra? Evangelho, boas novas, a palavra grega, né? Evangelion, e traz a evidência de que o Messias nasceu, cresceu, viveu, desenvolveu seu ministério, foi morto, ele ressuscitou e cumpriu a sua missão, que foi um marco na história, é antes e depois dele. Não há outro líder espiritual na Terra ou na história da humanidade que tenha marcado a história como fez Yeshua, em antes e depois dele. Até o mundo secular reconhece que a história é marcada em antes e depois dele. Nós temos um período chamado período intertestamentário. Lembra como os judeus chamam o nosso Antigo Testamento, na verdade? Nós chamamos Antigo Testamento, quem lembra? O Tanakh. É isso aí, ó. Tanakh. O CH, Tanakh. O Tanakh seria Torá, né? Nevi'im Ketuvim, que seria o Pentateuco para nós, Torá. Nevi, profetas, Nevi'im, nós estudamos os profetas, Navi. E Ketuvim, os escritos, salmos, poesia e tudo mais. Então, o Tanakh é o nosso Antigo Testamento. Mas isso não existe, não existe antigo. Tudo é revelação da palavra, é Sagrada Escritura. E aqui temos a Brit Hadashah. A Brit Hadashah, que significa nova aliança. É separado, Brit Hadashah, nova aliança. Para o judeu não existe Antigo nem Novo Testamento. Nós falamos Novo Testamento. Por que nós falamos? Porque Antigo está errado também, porque dá a ideia de que é algo ultrapassado, algo que já foi. E isso não é aceito pelos judeus, chamar o Tanakh de Antigo Testamento, porque ele é vital, ele está vivo, a Torá é Deus, a Torá é Yeshua, a Torá confirma as profecias, a Torá traz a essência da moral, da ética, da religiosidade de se comunicar com o Eterno. Então, a palavra nunca passa. Algo antigo é algo que já passou. Então, a Torá, tanto como Nevi'im e Ketuvim, são os escritos sagrados que compõem o Tanakh,
Certo? Entenderam isso? Então, na verdade, para que haja esse intervalo aqui, aconteceu bastante coisa. Por quê? Primeiro, são 400 anos que não houve inspiração. Aqui se fecha o cânon. Quem lembra o que significa? Nós estudamos isso. Cânon, o que significa? De onde deve essa palavra? Cané. A cana para medir significa avaliação. Então, o cânon, essa palavra agora grega, ela é a medida que avalia, ou que avaliou, sempre se o escrito era inspirado por Deus ou não. O cânon judaico finaliza com Malaquia aqui. Tá? Então, de Bereshit, Shemot, Vaikra, Midivad, Devarim, vai avançando até Malaquia. Fechou o Antigo Testamento, que é o Tanakh. Não há mais inspiração. Temos alguns livros que são 7 que a Igreja Católica ela aceitou. Entre eles está por exemplo, o livro dos Macabeus, que é uma história preciosa. Não sei se alguém já leu o livro dos Macabeus. É uma história maravilhosa, que inclusive dá origem a uma festa israelita que se celebra, que não está na Torá nem no Tanakh. Mas esse período interbíblico não houve inspiração. Os escritos, tanto dos Macabeus, Judite, né, como nós vemos, Eclesiástico, são livros apócrifos reconhecidos até como históricos, porém não são inspirados e reconhecidos pelo cânon judaico. Então imagina, nós cristãos reconhecemos a canonicidade de escritos paralelos que nem os judeus reconhecem. Algo absurdo, concorda comigo? Certo ou não está certo? Outra coisa, se o judeu não aceita o cânon nosso, que seria já o reconhecimento, existem judeus que aceitam Hamashiach, aceitam Jesus como Salvador. Judeus messiânicos. Deixaram de ser judeu. Não, são judeus que aceitam o Salvador. Eu pergunto para alguém, Pedro era judeu? Sim. Paulo era judeu? Sim. Só que ele era um judeu que aceitou o Messias, passou a ser um judeu messiânico. Lógico, a partir dele surge a igreja cristã, onde para os gentios, inclusive nós e qualquer um daquela época, gentios, não foi-lhe imputado a demanda de ter os costumes judaicos, só isso. A igreja, ela respeita, ela deve reconhecer a base do Tanakh, mas ela somente não tem os costumes judaicos. Que costumes são esses? Começando pela circuncisão. Lembra a briga que teve? Então, não se impõe costumes judaicos para a igreja cristã. A igreja vai para Antioquia, vai para Éfeso, vai para Tessalônica, e Paulo começa a escrever aos Tessalonicenses, vai para Corinto, na Grécia, vai ali para Roma, aos romanos é escrita uma carta. Então, a igreja se espalha pelo mundo, onde não mais se conserva o costume judaico. Agora, a igreja, já na nova aliança, na Brit Hadashah, aceita essa canonicidade, reconhecendo que as pessoas que começam a escrever agora, a partir dessa época para frente, para cá, começando por Matatiahu, que seria Mateus no hebraico. Mateus já começa a ser inspirado, embora foi Marcos o que escreveu primeiro, mas em ordem foi colocado Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 foram inspirados, está comprovado os concílios, tanto como o de Niceia, de Trento, todos esses concílios, o próprio concílio de Jerusalém, aprovou e concordou que não poderia haver, a não ser uma inspiração divina para novamente Deus começar a trabalhar com a igreja cristã. Ok? Então, esses 4 evangelhos são comprovados por inspiração divina. Eu lhe pergunto, existem outros evangelhos? Existem. Por exemplo, existem evangelhos apócrifos. Existe um evangelho de Tomé, existe o evangelho de Felipe, existe um de Pedro também, que foi escrito como um relato não inspirado, não reconhecido canonicamente. Existem evangelhos que foram escritos, talvez relatando como se escreve uma história. Porém, esses aqui se confirmam que são inspiração exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João.
Vou fazer um mapinha mais ou menos para sabermos um pouquinho da história. Nós temos aqui influência desse período intertestamentário. Você pode ver na página 4 que temos aí um relato sobre a influência dos persas. Tá bom? Vou desenhar aqui para vocês irem me acompanhando. Está filmando aqui? Então vamos lá. Ó. Vocês entenderam que o Tanakh, que seria o Antigo Testamento, que seria Torá, Nevi'im, Ketuvim, 400 anos se fecha com Malaquia. Aí começa a Brit Hadashah com Matatiá, com Mateus, até o Apocalipse, que seria a revelação. Mas vamos lá, esses 400 anos de silêncio, até aqui, 400 anos. Quem lembra o número 39? O que significa? Não é maldição, é o ciclo de prova, 40 se fecha, com 40. Então o que acontece? 39 décadas. Na década número 40, volta a revelação. A revelação. Lembra que nós falamos de 39 e 40? Então, 39 décadas, na década número 40, ou seja, 400 anos, é isso? Está certo? 40 décadas, 400 anos, é isso? Então, 400 anos que Deus se cala, não fala nada, não inspira ninguém, não há nenhum tipo de manifestação para que houvesse escrita, para que houvesse, vamos falar assim, revelações. Principalmente por quê? Porque aqui em Mateus, o que acontece? Perdão, aqui em Malaquias, o que acontece? O povo está totalmente desviado da presença do Senhor. Lembra do período dos reis? Reinado do norte e sul com Roboão e Jeroboão, há uma divisão terrível, nós já estudamos isso, amém? O que acontece? Começa uma apostasia em Israel, vem o período em sequência, babilônico, aí depois vem a Pérsia, depois vem, quem lembra disso? Que outro domínio vem? Grécia, depois vem Roma, 4 períodos. Então nesse período aqui, ó, se cumpre a profecia. Primeiro aqui, Babilônia, depois vem a Pérsia. Aqui a Pérsia está saindo do período interbíblico. Nesse meio período interbíblico, o que acontece? A Grécia aparece. Meu Deus, vai faltar o espaço. A Grécia, nos 400 anos. E aqui, nesse comecinho aqui, até esse período aqui, aparece quem? Roma, é onde já começa o Messias a aparecer, já estava o domínio romano. Então, isso aqui é importantíssimo saber. Que esses 4 reinos, que inclusive foram revelados para Daniel, na estátua de Nabucodonosor, que Daniel revela, na verdade, o sonho é de Nabucodonosor, os 4 períodos que virão, né, da estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, né? Depois vem o bronze, depois vem as coxas de ferro, no final barro, porque são 4 reinos que se manifestam. Babilônia dominada pela Pérsia, a Pérsia avança com a Grécia, a Grécia é dominada por Roma, são poderes e potestades malignas que atuaram durante os anos. Começando por Babilônia, que significa vaidade, significa toda a potestade maligna, que se refere à ostentação, a maldade quando se impõe a vaidade do homem, tudo que se refere ao egocentrismo, a status. Babilônia pregava isso. Pérsia se refere a comércio, a maldade do comércio, ao engano, a comercialização da fé, enfim. Grécia, intelectualismo, pessoas que aprendem demais, sabem demais e se acham e pensam que com sua vã filosofia vão vencer ou querem abafar a glória da fé em Cristo Jesus. Isso é absurdo. E aí vem Roma, que é violência, poder bélico, exército, maldade, derramamento de sangue. São 4 potestades que hoje em dia atuam dentro da igreja até. Babilônia é ostentação, vaidade. Pérsia é comércio dentro da igreja. Grécia
intelectualismo, a vã filosofia que entrou já nas faculdades de teologia. Tome cuidado, vigie em nome do Senhor, para que essa vã filosofia não entre em você. Cuidado quando te fazem propostas para você ficar intelectual demais. Não permita que a tua teologia, ou a teologia que você recebe, se torne uma vã filosofia. Porque conheço muita gente que ficou, desculpa a palavra, engodada e cabeçuda de tanta teoria que depois se desviou. Para quê? Para que estudar tanto Bíblia? Mas eu estudando de uma forma humana, carnal, e agora sabem mais do que todo mundo. Aí depois vem Roma, vem a violência. É o que está acontecendo hoje em dia. Pessoas que matam, que roubam. Isso são poderes malignos dentro da igreja, às vezes dentro da igreja e no mundo também. Aqui termina desde Gênesis, vai até Apocalipse, até Malaquias. E aqui de Mateus, Marcos, Lucas, João, em sequência, e vai até Apocalipse. Ok? Alguma pergunta até aqui? Sendo que esse período aqui é o período do silêncio. Deus não revela nada, não fala nada, não profetiza nada, não usa ninguém. É por isso que quando começa aqui o Evangelho de Mateus, havia religiosos na época? Havia. Havia sacerdote na época? Havia. Havia sinédrio na época? Havia. Havia igreja na época? Havia. Havia templo. Mas por que não havia revelação? Porque todo mundo estava afastado da presença do Senhor. Se tornou uma religião vã. O judaísmo se tornou, não o judaísmo na sua essência, porque ele é santo, mas a cultura do judaísmo se tornou algo vão. Conclusão, ao ponto de vir o Messias aqui e não o reconhecerem. Os pastores da época foram os primeiros a apontar o Messias e a condená-lo. Os pastores da época foram os primeiros a expulsá-lo e querer apedrejar o Messias. Os pastores da época e líderes espirituais foram os primeiros a rejeitá-lo. Os pastores da época foram os primeiros que promoveram e o incentivaram para quê? Para que ele fosse crucificado. A igreja estava envolvida em quê? Em política, estava envolvida em políticas humanas, da maldade, estava envolvida com demônios, estava envolvida com potestades, estava envolvida com maldade na área financeira, enfim. Conclusão, Jesus chega e fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos líderes espirituais da igreja aqui, vocês não vão entrar no reino do céu. Meu Deus do céu. Aí os pastores ficaram endemoniados, né? Ficaram muito revoltados. Outra, Jesus não se concentra no templo, mas ele se concentra onde? Embaixo de uma figueira, embaixo de uma videira, nas praças, nas ruas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De certa feita ele diz, as raposas têm seus covis, ou seja, uma raposa tem condomínio, eu não tenho nem direito de dormir, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Você vai passar frio e fome, porque o negócio aqui é estreito. E houve pessoas que acreditaram nele, e a grande congregação dele se concentrava ao relento, e ali ele multiplicava pães, na montanha ele pregava. Tudo isso é relatado nesses santos evangelhos que nos dão um perfil assim precioso do que é a vida de Mashiach, de o Messias, tá bom? Olha só o que acontece nesse período interbíblico. Um cidadão chamado Antíoco Epifânio. Quem é esse cara, meu Deus do céu? É um endemoniado, não tenha dúvida disso. Antíoco Epifânio, ele era um governador seleucida, depois eu explico o que é um seleucida, é uma linhagem, na verdade, dos governantes da Síria, porque esse governo ele se divide em 3 partes. E o que acontece? Ele vem e quer dominar o mundo daquela época, começando descendo para baixo e vem dominando a Palestina, vem dominando o Egito e vem fazendo algumas parcerias. O que acontece? Esse Antíoco Epifânio é de uma geração, de uma fusão do Egito do Sul com
o reinado da Síria. Eles se casam e fazem uma unidade, que hoje em dia essa região existe, a Síria e o Egito. Eles se casam. Quem está no meio? Israel. Então, o que acontece? Eles se juntam para poder oprimir Israel. Isso é profético, inclusive, ainda vai se cumprir. Os países árabes vão se unir para atacar Israel nessa última hora. Vai chegar uma hora, sabe o quê? Que o... Como que chama o da Coreia lá? O ping-pong? Como que chama? O ping-pong lá da Coreia vai encrencar com o Trump, o Trump dos Estados Unidos, o outro lá da Rússia vai encrencar com os Estados Unidos, o Israel vai apoiar os Estados Unidos, porque agora o Trump está com tudo com ele, aí a Síria vai se levantar contra Israel e vai começar uma salada de gente, tirem fotos, porque vai começar a voar míssil para tudo quanto é lado. Mas eu aconselho a você, em primeiro lugar, se preparar, porque Jesus está voltando. O negócio vai ficar feio e eu não quero ficar aqui. Amém ou não? Estou fora. São duas. Ou você prepara as câmeras para tirar foto, ou você sobe com Jesus primeiro. Mas, hã? Ouvir lá de cima, mas que o negócio vai ficar feio, vai. Se agora, não sei, porque quando o Hitler se levantou e começou a segunda bagunça na Terra, todo mundo dizia, Jesus está voltando, não veio. Aí depois veio quem? Lula da Silva, não veio Jesus também. Aí agora o ping-pong está bravo, gente, o ping-pong. Vamos lá, Antíoco Epifânio é um endemoniado. Antíoco Epifânio, ele está tomando Israel e ele diz, ó a brincadeira que ele fala, vou acabar com a fé judaica. Ó, coitado, diga assim, ó coitado. Vou acabar com a fé judaica, vou extirpar a fé judaica da terra. Vou acabar com a nação israelita e quero ver se tem alguns... Primeira coisa que ele fala, está proibido guardar o Shabat. Por quê? Porque esse cidadão vem dessa influência Pérsia, a Grécia. Porque, a Grécia, ela foi muito sutil para conquistar. Alexandre Magno, ele matou muita gente. O cara tinha 22 anos de idade quando ele conquistou o mundo. Gente, Alexandre o Grande conquistou o mundo com 22 anos de idade. Alguém tem 22 aqui? Já passou? Então, estamos longe de conquistar o mundo, mas vamos conquistar o céu, em nome de Jesus. Conquistou o mundo, o cara em 10 anos destruiu tudo, arrancou tudo. Teve a ousadia de colocar lá no Egito uma cidade no nome dele, Alexandria. Pá, e começou a tomar pontos estratégicos. O cara dava comandos estratégicos e disse que não sabia de onde ele tinha autoridade e comando para governar. Lógico que não são potestades malignas. Deus permite tudo isso. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele não quer derrubar uma cultura judaica, gente. Sabe o que é cultura judaica? Sabe o que é educação judaica? Sabe o que é costume judaico? Não é de qualquer jeito. Então, ele começa, sabe o quê? A influenciar na educação. Queridos, quer vencer alguém, entre na educação. Quer melhorar um país, ou quer derrotar um país, entre no segmento educação. Certo? O Brasil ele precisa mudar em muita coisa. Eu digo, se houver uma reforma na educação, esse país muda porque ele tem potência para muita coisa preciosa. Se houver um investimento claro e específico na educação, nós mudamos para um paraíso. Então, o que acontece? A Grécia estava dominando tudo e esse Antíoco Epifânio, que era, na verdade, de origem seleucida, ele entra nessa onda helenista, ele se associa aos helenistas. Os helenistas são os gregos, da famosa Helena. Então, toda a cultura grega é imposta em toda aquela região. O grego se espalha em toda essa região, da Judéia, no Egito, no norte da África, na Europa, embora na Itália se falava latim, em Roma se falava latim, enfim, em outros países se falavam cada um na sua língua, mas quer falar uma língua oficial, era grego. Então eles implantaram em escola, ensina em grego, ensina em grego, ensina em grego. Por incrível que pareça, Antíoco Epifânio conseguiu muita coisa. Conseguiu implantar costumes gregos. A nova geração de judeus
na Palestina, começa a sofrer com um problema. Onde os rabinos antigos daquela época percebem que os jovens estão sendo helenizados nas escolas. Onde os jovens não querem ir mais para Bet Madrash, que é a casa de educação judaica, e querem ir para o centro e os coliseus gregos implantados por Antíoco Epifânio. Conta a história, e informações judaicas contam isso, e livros contam isso, não estou dando qualquer informação, de que naquele tempo, uma das estratégias que Antíoco Epifânio fez foi levantar um coliseu perto ali na redondeza de Jerusalém, um coliseu para implantar os Jogos Olímpicos. Para quem não sabe, os Jogos Olímpicos são um altar aberto aos deuses do Olimpo, né? Hoje em dia todo mundo fala, as Olimpíadas, mas não sabe que esse é um culto pagão satânico. Inclusive, naquela época, os que participavam dos Jogos Olímpicos, todos participavam de orgias sexuais, eles participavam nus, os corredores corriam nus, os atletas todos trabalhavam nus naquele circo. Alguém sabia disso? Não. Todos pelados, literalmente pelados, corriam pelados, qualquer exercício, luta ali, era tudo literalmente pelado. Era desculpe a palavra, um bacanal aberto à homenagem aos deuses do Olimpo. A cultura grega é a cultura mais deplorada e imoral que já existiu, mas era intelectual. Aí que está o perigo, quando o intelectualismo entra nas pessoas e com o intelectualismo entra a imoralidade. Mas olha só, o cara, sabe que conta relatos históricos de rabinos dizendo os sacerdotes não têm prazer de ficar no templo assistindo o sacrifício do povo. Aonde eles estão? Estão literalmente nas bancadas do Olimpo, assistindo os Jogos Olímpicos, assistindo as atrações, os circos gregos. Cuidado, eu fico com medo quando começo a ver muito show nos palcos da igreja, gente. Eu acredito em dança, eu acredito em tudo isso aí de Deus, mas quando começa o circo, se solher no altar, eu fico preocupado, gente. Estou falando com a autoridade do profeta, como profeta do Senhor. Quando começa muita dançarina, pular a argola, e quando começa esse negócio, isso é coisa de grego, isso não agrada ao Senhor. E as virgens que ficavam penduradas nessas argolas, nesses panos, eram virgens que iriam ser tocadas e violentadas por imperadores. Quando o imperador queria, mandava ela dançar e se expor. São culturas que nós não podemos aceitar. A própria dança que é santa de Deus, que começa lá com Miriam, é uma dança espiritual. A dança judaica é santa. A dança judaica tem cultura do céu. A dança e a música judaica, ela é propícia para a igreja. Por quê? Porque ela cura a alma da igreja. A dança cura a alma. Não é aquela dança greco-romana. Não. Amém ou não? Amém. Então, temos que tomar cuidado com isso. Tomar muito cuidado com isso, tomar muito zelo com isso. Então, o que acontece? Ele ludibriou os sacerdotes, Os sacerdotes se vendem. Tem um sacerdote lá maligno, sabe o que ele faz? Ele diz, eu te dou o templo, fala para Antíoco Epifânio, eu te dou o templo, só que se você me dá todos os tesouros que estão no templo. Eu quero o candelabro para mim, eu quero os tesouros de ouro que estão no templo. E Antíoco compra esse sacerdote, e esse sacerdote ele vende o templo, e o que ele faz? Ele pega estátuas de Zeus, de Íris, por isso nunca chame arco-íris. O arco é de Deus, arco de Deus, lembra? Arco da aliança, isso, arco de Deus. Nunca chame a palavra arco-íris, porque você está dando o arco de Deus, aquele arco é de Deus, esse é meu arco. Você está dando para Íris, isso aconteceu na Grécia. E você está chamando essa potestade maligna. Então, Íris foi colocada ali no altar, colocaram Zeus no altar. Os crentes passavam, os judeus passavam, que ainda havia um remanescente, passavam, o que estava tendo na igreja? Um circo greco-romano, uma bagunça. Cantavam, adoravam a Zeus com músicas pagãs dentro do templo. Gente, o que está acontecendo hoje na igreja? Músicas pagãs, cuidado com esse tipo de coisa que não tem raiz de uma vida santa, de uma vida comprometida com o Senhor. Estou pregando aqui, mas estou dando aula. Nesse período interview é muito perigoso, sabe por quê? Porque a revelação se tirou. E toda vez que a revelação se tirou da igreja, do povo de Deus,
Deu bagunça. Deu bagunça. Conclusão. O povo e o sacerdote não vê, gente, que o demônio entrou dentro da igreja. Passavam ali, estavam lá. Zeus dentro do templo de Deus. Sabe o que Antíoco Epifânio fez? Porque Zeus exigia, havia um sacrifício específico lá, entre tantas festas de cultos a Zeus, havia um sacrifício de um porco. O que fizeram? Antíoco Epifânio sacrificou no altar de Deus um porco, sendo que o porco é um animal imundo, e sacrifica. E persegue e diz, quem falar de Torá, é proibido ler a Torá. Foi uma inquisição de Antíoco Epifânio. Quem circuncidar o seu filho? Então, o que os jovens faziam? Iam nus para os circos greco-romanos ali, porque depois já vem Roma com todo o poder, implantando e dominando a Judéia também, a Palestina, aí fica o período greco-romano, Grécia com Roma. Era uma salada de demônio que só Jesus. Conclusão, aí vem toda essa cultura, aí os sacerdotes e os remanescentes que ficam firmes, porque acabar com a fé judaica é algo... não tem como. Poderá alguém acabar, sei lá, deixa para lá, ó. Conclusão, o povo começa a clamar, começa a buscar, e aí se levanta Matatias, um líder que é morto, ele vira um mártir, isso nesse período aqui, interbíblico, nos 400 anos, e aí vem, como vemos aqui na página 5, influência grega, aí vem os macabeus. O que significa Macabe? Macabe em hebraico. Macabe significa martelo. Yahudá Macabe, Judas Macabeu. Você já ouviu falar de Judas Macabeu? Foi um líder que se levanta nesse período aqui. Judas Macabeu fala assim, sabe o que mais? Nós vamos fazer dos nossos martelos armas. Nós vamos fazer das nossas foices, espadas. Somos simples, Macabe era martelo. Eram carpinteiros, homens simples. E começa uma revolução dos macabeus. E os macabeus falam, chega, nós não vamos aceitar mais essa palhaçada. Nós vamos derrotar o exército de Antíoco Epifânio. Presta atenção, sabe quantos homens... Yehudá Macabe. Yehudá, que é Judas... Yehudá Macabe. Yehudá Macabe reúne 3.000 homens ungidos por Deus. Contra um exército de 40.000 homens só na Palestina de Antíoco Epifânio. Quem ganha? Diga quem ganha. Quem se atreve a dizer quem ganha, gente? 40.000 ou 3.000? Quem ganha? 3.000. Aleluia. Deus estava com eles. Sabe o que acontece? Os relatos contam que eles atacavam de noite, vinham com a sombra da noite. Um macabeu conseguia matar 10, 15, 20 do exército de Antíoco Epifânio. Se consagraram ao Senhor, derrubaram, mataram. Antíoco Epifânio tem que sair fugido da Palestina. Roma já tem um período que ele domina a região da Palestina, porque vai avançando, e Roma dá autoridade aos macabeus para que limpem o templo. Aí vem uma faxina, vem o dia da faxina. Esse dia está marcado como o dia da conquista, chamado de Hanukkah. Alguém já ouviu falar da festa de Hanukkah? Então essa festa, o que eles fazem? Gente, conseguimos vencer. Aí todo o povo chora, se arrepende. Pensa num arrependimento. Todo o povo vai para a igreja, com cândida, com sabão em pó, com vassoura na mão. E começam a limpar as imundícies que havia no templo. O povo chorava e limpava, se ajoelhavam. Como é que nós conseguimos permitir que isso acontecesse dentro da igreja? Uma vez eu preguei isso numa congregação. Gente do céu, foi um céu aberto e eu não sabia que isso estava acontecendo dentro da igreja. A imundícia estava dentro da igreja. E foi um arrependimento geral. É o que falta hoje na igreja. Um arrependimento geral e uma limpeza, começando por nosso templo. Conclusão. Todos, quando limpam o templo, restauram o templo, trazem de volta
o candelabro, trazem de volta todos os utensílios do Senhor, cada um acende uma lâmpada. E todos começam a subir para cima cantando louvores. Creio eu, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e começam a subir. Começam a peregrinar para Jerusalém. Imagina aquela cena, na noite, um monte de lâmpadas e luzes subindo para Jerusalém para adorar, para exaltar. Foi um culto de adoração, de restauração. A partir dessa data foi chamada a festa de dedicação. A partir de agora, nenhum imundo vai tocar no templo. Isso está na profecia de Daniel. Daniel fala sobre isso. Abra lá em Daniel. Isso, chamada Festa da Luz. Exatamente. Chamada Festa da Luz. Inclusive o candelabro, ele tem quantas hastes? 9 hastes. 9 hastes, uma nova gestação, um novo tempo. Ezequiel, Daniel. Olha o que diz Daniel. Daniel. Primeiro aqui, está aqui profetizado já em Daniel 11, que iriam profanar o templo. Diz assim, vou ler do versículo 29. No tempo determinado tornará avançado o sul, que já seria o Seleucida, a própria Síria, mas não será nessa última vez como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, ele causará tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparados a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão. Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Ele proibiu os sacrifícios, estabelecendo a abominação desoladora. Isso literalmente se cumpre com Antíoco Epifânio, mas aqui também está profeticamente falando de que tempo? Do tempo da grande tribulação. Isso vai acontecer. Nós vamos ver ainda, essa matéria chama-se escatologia, tá bom? Não entendi. O Antíoco Epifânio. Então, a raiz dele é da Síria. Só que, o que acontece? Como eu falei, a Grécia, ela faz uma miscigenação de Síria com Egito. Inclusive, o Antíoco, porque Antíoco, na verdade, é um nome, mas virou um título. Há muitos Antíocos, a geração dos Antíocos, tem Antíocos o Salvador, tem Antíoco o Tribuloso, o Endemoniado, e tem o Antíoco Epifânio, tem vários Antíocos. E esse Antíoco é filho de uma mistura de Egito com Síria. Então, Síria, esse Antíoco antigo, o tetravô dele, dá a filha Cleópatra para Ptolomeu do Egito, e dessas misturas de Cleópatra com Ptolomeu, que não é a Cleópatra de Marco Antônio, porque Cleópatra também ficou um título, é o nome da primeira mulher, depois começa as Cleópatras, até chegar a Cleópatra de Marco Antônio, que era já filha de Ptolomeu. Mas desse casamento nasce esse Antíoco endemoniado. Estão entendendo? Não, ele nasce na Síria. Na Síria. Só que se mistura com a Grécia, porque a Grécia está dominando tudo, ele faz uma aliança política com a Grécia e ele abraça a causa helenista, ele abraça a causa grega. E em todo o mover dele, ele ganha força política. Aliança política, gente. Ganha força política, porque a Grécia, que está dominando todo o pedaço, dá cartas abertas para ele avançar e dominar. Está entendendo? E ele cisma em ficar na Palestina, achando que ele vai se tornar rei lá. É a pior coisa que ele faz. Ele decreta que vai acabar com o judaísmo e implantando com a cultura greco-romana, ou da Grécia em primeiro lugar, depois greco-romana, toda a educação, enfim. Não consegue. O Antíoco, inclusive, Cleópatra está em Daniel profetizada. Cleópatra está profetizada em Daniel. Volte para trás em Daniel, Tem uma passagem em Daniel que fala sobre o casamento da reina do sul com o norte. Deixa eu ver se eu acho. É no 11 mesmo. Tá aí? Tu achou? É isso no 11 mesmo. Vê no versículo 6. Olha o que diz. Essa filha
do rei do sul é Cleópatra. Olha diz, mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul, quem é essa filha? É Cleópatra, não é a Cleópatra de Marco Antônio, é outra Cleópatra. Então, essa Cleópatra, isso, a primeira filha do rei da Síria, desce para o Egito, é dada a Ptolomeu, que era rei do Egito, porque a dinastia faraônica já havia acabado. Igual Ptolomeu. Ptolomeu é um título. É um título. Então, os Ptolomeus já governavam o Egito. Não era mais os faraós. Havia acabado. Se casa e dessa aliança começa uma geração de Ptolomeus e de Antíocos. Aí começa Antíoco 1, 2, 3, 4... Ptolomeu 1, 2, 3, os Ptolomeu doido com os macabeus junto, aliás, com os assírios junto, e começa. E as Cleópatras, aí surge a Cleópatra que se destaca mais para frente, que é mulher de Marco Antônio e também tem amores com Júlio César, e uma bagunça do inferno, é o retrato da miscigenação. Como que chama quando religiões juntas? Sincretismo? Um ecumenismo e uma mistura geral, um sincretismo também. Ele que diz aqui, ela se casará, a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia, ela porém não, e aí vai falando. Mais para frente fala da profanação, versículo 31, deles sairão forças que profanarão o santuário e tal. Gente, não vou me deter muito em história, porém, vocês vão ver esse relato mais ou menos, talvez não tão detalhado aqui. Aí vocês vão ver a influência grega tomando a Palestina, promovida por quem? Por Antíoco Epifânio. Como me perguntaram, Antíoco Epifânio é esse cara, que na verdade ele vem lá da Síria, mas na verdade tem credenciais gregas, né? Credenciais gregas, com uma genética egípcia, e é tudo que precisa para combater a fé cristã, a fé de Deus, a fé do eterno, que influência babilônica, né? Toda essa região do Oriente, influência greco-romana, misturada com o Egito. Parabéns, estão todos os demônios juntos. Essa dinastia que se levanta nesse período dos 400 anos, querendo acabar com a fé judaica. Bom, graças a Deus por Yahudá Maccabi, que seria Judas Macabeu, ele expulsa essa ação maléfica com 3.000 homens, derrota 40.000 de Antíoco Epifânio. E Roma, que já está dominando o pedaço agora, porque Alexandre é morto, Alexandre Magno é morto, ele reina somente 10 anos. Agora, Roma domina, ele diz, Roma, deixem tranquilo a Israel. Deixem tranquilo, volta ao templo. Inclusive, Herodes depois manda limpar, reconstruir o templo, e aí vai. Toda uma sequência de benefícios, entre aspas, porque Roma também implanta com mão de ferro, porém vai aceitando as religiões de cada território, não implanta, nem a língua deles implanta. Ele até diz, tá bom, vamos continuar com o grego, eles falam grego, embora eles falavam latim, e na Palestina, no tempo de Jesus, nos evangelhos se fala grego. Então, os evangelistas, os evangelhos são escritos em grego, por quê? Para que se entenda em todas as línguas, porque se escrevesse só em aramaico ou em hebraico, só ficaria condensado em Jerusalém. Se se escrevesse em latim, porque havia influência romana, só serviria e seria ouvido ou lido pelos romanos. Enfim, ele diz, sabe que mais? Para que todo mundo saiba que o Messias veio, vamos escrever em grego. E os 4 são inspirados para escrever em grego. Entenderam isso? É como se fosse o inglês de hoje em dia. Em qualquer lugar do mundo, onde haja uma convenção internacional, que idioma vai prevalecer? English. Okay, do you speak English? Yes, very well. Okay, Jesus, God bless you, my brother. Se não entendeu, vai ter que aprender inglês. Porque inglês hoje em dia, inglês. Espanhol também ajuda bastante. Então, nem que ensinamento, inglês é bem picado, mas um dia me salvou. Na Europa me perdi numa ligação de aeroportos, né? Eu tive o prazer de conhecer Frankfurt e ali me perdi. Em Frankfurt, quando fui para Jerusalém. Lembra aquela que tu fez para mim? Frankfurt, Brasil.
Porque eu fui sozinho, longe da caravana, porque eu tinha ido supervisionar umas igrejas lá. Olha que chique, um matuto lá supervisionando a igreja lá na Suíça. Falei, eu vou depois que eu vou passar aqui visitar meus amigos. Fui lá, fiz o reencontro com Deus, depois fui sozinho pela Alemanha, me perdi na Alemanha. E se perder na Alemanha é triste, porque você escuta assim no aeroporto. Falei hambúrguer, entendi só hambúrguer. O que eu faço? Aí eu tive que usar no meu inglês. Please, help me. I going to. Aí, verbo to be. Aí comecei. Me salvou. Então, é isso mais ou menos que aconteceu na ação do Espírito. Tomou o grego para que todos saibam que o Messias veio. Para que todos saibam que Jesus é o Salvador. Para que todo grego, romano, de Coríntio, corintiano, se é de Éfeso, de onde for, todos vão saber que Jesus. E daí do grego vem as traduções. Vem as traduções já para o latim, do latim para o espanhol, inglês, aí vai passando. E graças a Deus chegou nos dias de hoje. Tá ok? Temos tempo aí, pastor, ainda? Muito bom. Então, aí depois dos Macabeus vem Roma. Olha aqui, você lê isso em casa, muito bom. Não tenho tempo para explicar tudo. Vem Roma. Roma vem plantando tudo. Quem vem com Roma? Surge o imperador, aqui mais ou menos, ó, nesse período aqui, no finzinho, para cá, surge um imperador chamado Pompeu. Ó, Pompeu. Pompeu também, que era um nome que depois virou também título. Os caras viraram, César era um nome, depois virou Júlio César, Augusto César. Era períodos. Porque, por exemplo, eu, Natanael, matava o Augusto, ou o César. Eu matava Augusto, agora é o tempo do Natanael. Aí meu filho, Natanael II, Natanael III. Aí depois, meu tetraneto era morto pelo Sérgio. Aí vinha o período do Sérgio. Era mais ou menos assim, era tudo bagunça política. Então, esse Pompeu aqui era origem oriundo da cidade de Pompeia, em Roma. E o que acontece? Ele diz o seguinte: me deem a Palestina, eu quero dominar a Palestina e eu vou organizar. O cidadão aqui não conseguiu porque ele foi louco, ele tentou tirar a fé judaica. Isso não existe. Eu vou respeitar a fé judaica, os judeus vão ser bem tratados, vão fazer seus cultos, vão fazer suas festas, vão fazer tudo bonitinho, nada de proibir circuncisão, deixa todo mundo se circuncidar, realizem o Shabat numa boa, vão para a igreja, podem levar suas Bíblias, suas Torá, não tem problema. Só que é o seguinte, vão pagar tributo para nós. Pagando tributo, tá maravilhoso. E o que ele chega? Ele chega nos chamados publicanos. Ele diz assim, é o seguinte, você é judeu? Tudo bom. Você quer ganhar uma graninha extra? Ele diz assim, você não deixa de ser judeu, não deixa de ir para a igreja. Está indo para a igreja? Está indo para a igreja. Está lendo a Bíblia, está lendo a Torá. Então é o seguinte, você vai, com todos esses judeus aqui, você vai me cobrar impostos para ele, eu vou te dar uma cartilha e vou te dar um salário bom para isso. Está entendendo? Aí os judeus começam a se vender com o poderio de Roma. E aí surge, Zaqueu era um deles. Aliás, um discípulo de Jesus chamado Matatiahu. Matatiahu era judeu. Mateus era judeu e era cobrador de impostos. Como cobrador de impostos para quem? Para Roma. Para Roma. Gente, os tributos que nós pagamos são demônios. São demônios impostos não por santidade e não por uma regência espiritual. Não estou dizendo que é errado pagar impostos, porque o próprio Jesus falou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O problema é que nesses interesses malignos houve desonestidade e, lamentavelmente, houve corrupção. Nações inteiras sofrem com isso. Graças a Deus aqui no Brasil nós estamos ilesos disso, estamos livres. Aqui está. Estou profetizando, gente. Estou profetizando, calma lá. Não há esse tipo de coisa e graças a Deus todos os impostos que nós pagamos são revertidos em asfalto, escola de primeiro mundo, as crianças entram, saem já, faculdade de graça, um carro, um Corolla custa R$20 mil, zero. Estou profetizando isso, acredito.
né? Escola de graça, faculdade de graça, porque se tem um país que é rico é o Brasil, gente. Rico, mas pensa em país rico, Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, Brasil. Então, o que acontece? Esse demônio tenta entrar e desestruturar a nação. E nós não podemos permitir, porque quem precisa reger essa nação é Yeshua. Bom, está aqui essa ideia. Pompeu vem e toma Roma. Nesse período começam a sequência. Aí vem os governadores. Pompeu implanta o Império Romano na Palestina. Aqui nasce Yeshua. E quem está governando, um governador chamado Pilatos, né? De toda a região. Depois vem Herodes, aí vem também Herodes, um nome que depois vira Herodes Tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Sergipe, Herodes, todos os Herodes que vêm para frente são sequência, porque o Pompeu já foi para Pompeia, acabou. Entendeu? Agora termina esse período, estamos no período romano, e é nesse período que nós vamos entrar, ok?